Pronto, agora sim. Aguardando, enquanto o Instagram vai distribuindo essa live para todos, eu já dou boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Prosa Mineira. Se aconcheguem, fiquem muito à vontade para esse nosso papo. Estamos chegando. Junto comigo, duas pessoas incríveis, parceiras dessa jornada de desenvolvimento do nosso turismo brasileiro. Então vamos chegando no horário, hein? Oi, Tati. Tati, muito obrigado, viu? Tati sempre assídua nas nossas lives na Prosa Mineira. Em breve vamos falar um pouquinho mais sobre a Serra dos Alves, né? Boa noite. Deixa eu acenar aqui para o pessoal que está chegando. Enquanto isso a gente vai esquentando os motores, né? Sempre muito bom. Oi, Edmeia. Seja muito bem-vinda, Edmeia. Vamos lá. Linhade Bretas, boa noite. Seja bem-vinda. Vou mandar aqui mensagens. Meu amigo Ronaldo. Tudo bom, Ronaldo? Como é que você tá, meu caro? Vânia Costa, Maria Conga, a Dona Geralda, ó, tá sensacional. É muito bom contar com todos vocês. Sejam bem-vindos. Bom, sempre aquele lembrete, né? Compartilhem, divulguem. Aqueles que ainda não sabem como fazer, tá vendo aqui, ó, no cantinho direito da sua tela tem um aviãozinho, parece uma setinha para a direita. Então é só clicar nele e aí você vai marcando todo mundo ali que você entende que vai se beneficiar com esse nosso bate-papo, com essa prosa mineira que teremos aqui, tá bom? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu já vou adicionar aqui também minha parceira, né, para que a gente possa ir trocando um pouco mais de ideia com vocês. Vamos lá, deixa eu ver como estamos. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Participar conosco. E aí, pessoal, da onde vocês estão nos assistindo? Contem, até para que a gente possa ir se posicionando, se ambientando. Muito boa noite, Miriam Rocha, tudo bem? E aí, Silvio, meu querido? Tudo na paz? Tudo, só não estou te vendo. Já o Instagram vai se organizando aí também. Como é que você está? Beleza. Estou ótimo, e você? Oh, Uma chuva aqui em BH, eita vida! mas Mas bom, estamos esperando. estamos voando, vamos que vamos. Pessoal Vamos chegando lá. aqui, muita gente aí, parceira de sempre, né, Miriam? Essas pessoas assíduas aí às nossas ações aqui no Né? Instagram. A Sidneia. Estou pedindo para que eles identifiquem da onde que eles estão nos assistindo, até para que a gente possa entender. Sim, Olha a Tati, lá da ótimo. Serra dos Alves, Miriam. Ai, que legal. Tô doida para ir lá. Muito bom. Eu vou colocando aqui para pegar os, os comentários mais fácil aqui no computador. Vamos lá. Cara, e hoje nós teremos, né, parceiro, Era para ter uma reuniãozinha antes, só para a gente fechar alguns assuntos. Foi mais de 1 hora de reunião, gente. Olha, Assim, foi muito bom. Ah, tem BH, Sidney, hoje, ó. muito bem. Foi mais de 1 hora, só batendo papo, só escutando as lindas histórias da Alê. E que lindo mesmo, né? Foi, Poder de né? transformação. Mas também não são 2 aninhos, 3 aninhos, Ah, né? De história no turismo, né? mas, cara, putz,
Muito, muito bom. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Pessoal, vai chegando, que você não perde por aguardar mais alguns minutos a conversa de hoje, tá? Não deixa de compartilhar. Eu tenho certeza que algumas pessoas acabam deixando passar e falam assim: ah, não acredito. Semana passada, Miriam, recebi mensagem do pessoal: ah, eu entrei muito tarde, queria ter assistido, deve ter. Mas vai ficar gravada, vai assistir, mas não é a mesma coisa, principalmente com vocês que interagem conosco. Não deixem de interagir, ó. Maravilhosa que amo, tá vendo a Ana Carla aí, ó, já mostrando Eita, aí, dando sinais. Aninha, tu é foguete, mulher. Tu saiu hoje, 3 dias dessa mulher. E o Brasil inteiro, o Brasil inteiro, inteiro, durante 3 dias, eu considerei assim um dos melhores eventos online. Eu nunca tinha assistido, nunca vi nada igual, viu? Olha, o Connection brilhou, brilhou com o Transformator. Cara, eu não sabia hoje de manhã se eu trabalhava, se eu prestava atenção. Eu tive que tudo, fazer as coisas tudo com áudio. Silvio, o que que foi esse evento? Não, Ontem eu chorei. Pela primeira vez eu chorei muito numa palestra, gente, ontem. foi muito Eu não vou falar que comentado paguei. também, viu, Miriam? Foi muito comentado, a emoção tomou não só você, como muitas Cara, pessoas ali, né? ontem foi muito emocionante. Ontem, a Ana Carla, eu vou te falar, viu? Essa mulher não existe, cara. Acho que ela veio nesse mundo para juntar pessoas, sabe? Eu acho que tem gente que veio aqui, sabe, para poder juntar gente. Sabe aquela história? Sabe? Eu fico pensando, às vezes, eu sou muito religiosa, e aí eu fico vendo, né, assim, comparando os seguidores de Cristo, né, que juntavam multidões para poder falar de Jesus. A Ana é uma dessas pessoas, só que ela junta, ela fala de turismo, entendeu? E não deixa de ser uma pregação muito bonita, né? Porque incentiva, desenvolve, sabe? Aumenta a nossa vontade de fazer turismo. Aninha, hoje teve um professor, é Nelson, eu acho, que me deu vontade de gravar para eu poder ficar ouvindo. Ele deu um nome de turistando, eu acho. Turistando, não sei o quê, turistando coffee, turistando não sei o quê, turistando jovens. Mas que aula que o cara deu! Que palestra foi aquela? Não saiu da minha Foi assim. cabeça, sabe? Está o dia inteiro assim na minha cabeça aquilo. Meu Deus, eu estou impregnada É, com. Olha, a gente pode sigam o trazer a Ana Carla Conexo. qualquer dia também, né, Miriam? Para uma prosa Temos, mineira. viu? Temos. Precisamos da Ana Carla no Corredores e Rotas. Ana, escreve aí o arroba do Connection para o pessoal seguir. Perfeito. Escreve aí o site do Connection, porque, cara, o Brasil tem que saber disso. E eu até aproveito porque é uma referência de rede, né? E a gente fala tanto de rede, né? É, E a rede com propósitos, né? Então, parabéns, Ana Carla. Espero que ela só cresça, né, a partir de uma iniciativa sensacional. eu, E vamos que vamos. eu falo assim, eu falo com propriedade. Para mim, é a maior rede de turismo que nós temos no Brasil, sabe? De pessoas envolvidas no turismo, que trabalham com turismo em todos os segmentos. Eu entendo assim, sabe? Eu acho que a Ana conseguiu fazer no Connection, Ana, Alessandra, Milena e tantas pessoas, né, que participam no bastidor ajudando a Ana, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Nem Não, filho. sim, sim. Aliás, é por Então, isso que ela criou a rede, né? Porque rede se dá assim coletivamente, né? coletivamente, né? Muito É, bem. Ó, a Sidneia trouxe uma frase aqui, Miriam, que eu ah, acho que merece. Ó, turismo é Deus formando guias para apresentar as belezas feitas por Ele. Isso é sensacional. olha, sensacional. Vamos copiar e colar, Aninha. Olha que frase linda. Bom, E é pessoal, exatamente isso vamos aí. chegando, se aconcheguem nessa prosa mineira, a qual eu já aproveito aqui para dar as boas-vindas, mas vocês vão reparar o sotaque de um paulista que ama Minas Gerais e pede licença para entrar aqui nesse território que a gente espera que cada vez mais se desenvolva. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, né, Miriam? Como é que a gente desenvolve território?
com um especialista. Tem muita coisa chegando, então a você que está chegando agora, que de repente recebeu num grupo, falou, deixa eu clicar, vai, deixa eu ouvir o que esse pessoal vai falar. Sejam bem-vindos ao perfil do Corredores e Rotas. Corredores e Rotas é um programa da Vale que tem como parceiro executivo a GKS, que Miriam e eu estamos aqui representando. Para você que não conhece a GKS é uma empresa de consultoria que está em São Paulo, com 27 anos de atuação, com atuação em todos os estados brasileiros, em mais de 7 países. A GKS fala muito sobre turismo e economia criativa como vetor de desenvolvimento. E deu match junto com esse programa da Vale, que fala muito em desenvolver o território em que atua. Agora, qual que é o objetivo do programa Corredores e Rotas? Gerar renda, colocar dinheiro no bolso dos nossos beneficiários. E a gente procura fazer isso sempre da melhor forma, com estratégias criativas. E eu estou aqui agradecendo a minha parceira Miriam, que tem me ensinado muito sobre economia criativa e mais que isso. Tem oportunizado a vinda de pessoas incríveis para falarem ou trazerem boas práticas por todo o Brasil. Fica atento que vocês vão adorar muitos insights. Você que é da área, olha, eu te garanto que você vai sair daqui com vários insights. E eu já te agradeço por estar aqui, porque nós estamos criando rede. Aqui, né, no território de Minas Gerais, onde o programa atua, isso tem sido frequente com as nossas mentorias, com os nossos cursos de capacitação, qualificação, e eu espero que você, que esteja em Minas Gerais, possa contribuir conosco, porque é isso, formação de rede tem a ver com a contribuição de cada um, essas conexões que são estabelecidas. E sendo assim, Miriam, eu queria muito que você já apresentasse a nossa convidada enquanto eu vou fazendo os trâmites aqui, pode ser? Pode ser. Vamos convidá-la para esse parquinho, para essa tela? Vamos lá. Ó, eu tô aqui já fazendo o convite, vai demorar um pouquinho aquele delayzinho do ao vivo, mas em breve ela está aqui. Então, enquanto isso eu vou falando um pouquinho. Eu gosto de contar história, eu não gosto só de contar mini bio, não. Sabe? Porque a mini bio da Alê, eu teria que ficar o tempo. Eu fui ler um pouquinho, eu falei, eu vou ficar o tempo inteiro falando da live da mini bio da Alê. Então, eu vou convidar vocês, como nós somos criativas, né, Alê? Sabe o que nós vamos ter que fazer? Vocês vão ter que conhecer a Alê através das redes sociais. Alê, já escreve aí no site como é que as pessoas vão te seguir a partir de agora. Eu quero todo mundo compartilhando a Alê. E, Silvio, enquanto a gente estiver falando, por favor, você toda hora compartilhe as redes da Alê. Porque eu acho que vai dar mais seguidor para ela fazendo isso. Sabe por quê? Eu tive mais seguidores hoje, depois do Transforma Tour de ontem, na hora que eu fiz essa história com a Ana Carla. Eu coloquei pedi a Ana Carla para colocar o meu arroba, e durante a Ana Carla colocou, e eu tive muito seguidor no Transforma Tour. Gratidão. Então, nós vamos fazer esse mesmo marketing hoje com a Alê. Então, está fixado o arroba Alê Lontra aqui, tá bom? Exatamente, porque a Alê, gente, eu vou falar como eu vejo a Alê Lontra pelos olhos de Miriam Rocha. A Alê Lontra é uma daquelas pessoas que acho que ela dorme com um olho fechado e um olho aberto, assim, e um caderno do lado, porque tudo que está dormindo, o outro olho está pensando. E aí, nesse olho aberto, já escreve o que ela pensou. Bom, a Alê Lontra, quando acorda, a Alê, ela toma uma injeção de ânimo, porque ela já acorda assim, o que eu vou fazer por alguém hoje? Essa é a Alê. Não é por ela, é por alguém. Quem eu vou ajudar hoje? Quem que eu vou fazer feliz hoje? Ela escolhe as pessoas e mesmo que ela não consiga ter aquela mente, alguém vai pedir alguma coisa a Alê e a Alê prontamente vai responder. Não estou falando mentira nenhuma.
ela atende a todo o Brasil, porque todo o Brasil conhece a Lelontra, desde os gestores municipais, prefeitos, governantes, o Ministério, a Embratur, repórter, jornalistas, mídia, Fantur, agente de viagens, enfim. A Alê é uma daquelas pessoas que, quando você passa, principalmente pela Paraíba, você fala assim, você conhece a Lelontra? Ah, claro que eu conheço a Lelontra. Ela me ajudou nisso. Então, eu falo que Ana Carla é aquele anjo de asa que sai, e a Lelontra, sabe São Longuinho? A Lelontra é um misto de São Longuinho, com Madre Teresa de Calcutá, ou sei lá o quê, entendeu? Ah, outra, ela é IA do turismo. Boa, adorei essa. E não é idade avançada, tá? Porque idade avançada do turismo sou eu. Ela é a IA do chat GPT mesmo. A gente manda um pequeno texto. De repente, você recebe 2 páginas. Eu sou prova viva disso, porque eu tenho a honra de ter a Alê na empresa Associação de Culturas Gerais há muitos anos, como colaboradora, como eu sonho. Universo, escreve isso, por favor. Eu quero um projeto com a Lelontra. Pronto. Eu peço isso ao universo desde que eu conheci essa mulher em Campina Grande, numa Rural Tour, onde eu fui palestrar e ganhei um presente que eu sonhava, conhecer a Casa de Compadre, que brilhantemente ela coordenou por muitos anos e fez isso acontecer para Paraíba. Então, eu sou muito grata a Deus, muito grata nos meus melhores momentos e nos piores também. A Lelontra estava do meu lado. Eu tenho uma história muito bonita, que foram anos na Paraíba, quando eu fiz um trabalho para o Sebrae, a Lê estava ao meu lado, enquanto gestora na governança e enquanto amiga pessoal, e na morte do meu falecido marido, todos os momentos a Lê esteve comigo. Em todos os momentos. Ela não me deixou sozinha, em nenhum momento. Então, isso é o tipo de gratidão que a gente não esquece nunca. Eu te agradeço publicamente, Ali, pela sua amizade. Então, isso é motivo para a gente ser feliz. Ter a Lelontra no seu contato de telefone. Gostou da sua bio, Ale? Menina do céu, não podia ser mais bonita. Que coisa linda. Eu que estou honrada de estar aqui, né, conhecendo, mesmo que virtualmente, o Silvio. Né, como ele disse, a gente já participa de alguns grupos, mas a gente não tinha ainda se conectado. E você fez essa conexão. É uma honra estar aqui no seu programa. É uma honra ser apresentada por Miriam Rocha, porque ela é uma inspiração, acho que para todos nós. Eu nunca tinha ouvido falar em produção associada ao turismo, senão pela boca de Miriam Rocha, né, pelo seu projeto no Ministério do Turismo. E quando ela esteve aqui na Paraíba, ela deu uma palestra e contando coisas de Minas, apresentando projetos de Minas, do Rio, não sei o quê. E quando ela desceu do palco, eu saí atrás dela. Olha, você veio falar de tudo isso lá de fora, mas a gente tem isso aqui, tudo aqui num local só que você está apresentando, eu tenho tudo num local só. Que é o Arraial do Compadre. E ela, eu quero conhecer. E aí começou essa amizade, essa pessoa linda que ela é também. Ela fala que eu sou a Madre Teresa de Calcutá, mas ela que é a Madre Mor, viu? Ela também é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Minha mãe me chamava assim também, Madre Teresa, né? Porque eu desde criança eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho que é aquela coisa mesmo, né, de Deus, né? Se você não servir para servir, você não serve para nada, né? Então a gente tem que ajudar o próximo, tem que, se você pode, por que não ajudar, né? Quem está começando. Sim. Porque um dia eu não entendia nada. Um dia eu fui essa pessoa que não entendia nada. E eu tive ajuda. Né? Não é? Eu tive ajuda de pessoas maravilhosas, né? Grandes nomes do turismo aí, Bruno Wendler, Ana Clévia Guerreiro, né? Você,
A gente tem aqui na Paraíba a Regina Morim, que faz um trabalho muito bonito no Sebrae também. Olha, Então, assim, a gente tem, né, deixa eu te vários cortar, estamos anjos. com o Ferdinando aí, olha, querido, Ah, querido, maravilha! Nosso parabéns, presidente da PBTUR, que está fazendo um trabalho brilhante aqui na Paraíba de divulgação, belíssimo, não é? Então, belíssimo. Olha, parabéns. Obrigada pela Então, a sua gente está vivendo um presença. momento muito bonito aqui no turismo da só Paraíba, né? E a gente só tem aproveitando, que Ale, agradecer. você está com muitos admiradores aqui, viu, Ale? Ah, Muita que gente é. falando sobre você, que está Ah, meu contente em poder Deus. te ouvir, principalmente a união de vocês duas aqui, porque vai ser bem interessante. Então, vamos que está bem Miriam, interessante. querida. Então, hoje nós teremos o Silvio, que é o nosso, aqui na GKS nós falamos que nós somos um time, nós somos muito unidos. Nós temos a Bruna Neiva, que muitas pessoas conhecem, a Bruna é uma referência no Ministério do Turismo, hoje ela é coordenadora do programa Corredores e Rotas, o Cássio, que muitas pessoas conhecem, né, também do Ministério, da Embratur e de tantos programas que ele executa muito bem. Eu estou muito honrada de estar nesse time da GKS, e quando nós pensamos nessa live para bater papo com o Silvio, né, nós pensamos, a equipe toda, quando entrou o nome da Alê, todo mundo, não, é a Alê, vamos fazer. E o que nós queremos, Alê, o Silvio vai conversar, e hoje eu estou ouvinte aqui, eu quero escutar mais uma vez, né, acompanhar esse trabalho que você vem realizando aí na Paraíba, né, tão bonito, e eu fico muito feliz que essas plantas, né, elas estão dando frutos e colhendo, vocês estão colhendo, a Paraíba está colhendo esse encanto de lugar, né, Verdade. que merecidamente está reconhecendo, esse Brasil inteiro está reconhecendo a Paraíba. Eu fico muito feliz com isso. Silvio, passo a bola para você, meu parceiro. Poxa, Miriam, muito obrigado. Bom, para aqueles que estão chegando agora, primeiro, sejam muito, mas muito bem-vindos, tá? Se aconcheguem, se acomodem, interajam conosco. Tem muita gente falando aqui, demonstrando admiração por vocês duas, e eu fico muito contente, porque a gente acabou de falar de criação de rede, é assim que se dá, porque cada uma sabe dos resultados da outra, e é isso que eu quero trazer. Mas olha só, Ale, a gente está aqui, então, como tem muita gente que ainda não tinha nem ouvido falar desse programa Corredores e Rotas, queria só dar essa introdução, pessoal. Programa Corredores e Rotas é um programa da Vale. A Vale, que visa, no seu território de atuação, obviamente, o desenvolvimento, e para isso, através da GKS como parceiro, ela se utiliza do turismo e da economia criativa como vetores para esse desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pode encontrar diversas facetas aqui para que a gente alcance alguns objetivos. E ao ter a Alê, que é uma pessoa gabaritadíssima, eu vou pedir até para que ela conte um pouquinho ao longo do nosso processo aqui, da sua história, da sua formação, mas é porque ela tem boas práticas. E nós, do programa Corredores e Rotas, atuamos em 16 municípios aqui em Minas Gerais, né? Tem muitos municípios que estão nesse processo de entender a economia criativa e, de repente, Miriam Rocha conversando com a artesã, com o pessoal da gastronomia e tal. É assim, ó, uns insights que o pessoal, quando você vê, estão com produtos incríveis. A gente tem um catálogo, né? A gente tem o turismo de experiência. Aliás, tem muita gente aqui. Hoje o pessoal está entrando, viu, Miriam? Pessoal que oferece experiências turísticas memoráveis. Mas para isso, Ale, conta para a gente. Não é tão fácil trabalhar com esse processo e requer tempo e confiança. Como você falou, processo de rede requer governança e confiança. Traz para a gente um pouquinho desse seu aprendizado aí nessa jornada. Então, Silvio, é um prazer estar aqui com você. Já é a segunda vez que eu participo, né, com vocês aí do Corredores e Rotas. Participei também na pandemia, a Miriam me chamou para fazer uns vídeos para os artesãos, né, para eles ultrapassarem, né, essa barreira aí que foi terrível da pandemia, né, em casa, ensinar um pouquinho com eles, como é que eles mexiam nessa parte virtual, né, que ninguém estava muito acostumado.
E assim, eu tive a oportunidade, quando eu saí do governo, né, do Estado, eu fui gerente executivo durante 12 anos, representante do Nordeste no programa de regionalização do turismo, interlocutor estadual também, e a Regina Morim, que é a gerente de turismo e economia criativa aqui do Sebrae, me convidou para participar desse programa, que era um programa nacional, do agente de roteiros turísticos. E assim, a Miriam Rocha, ela sempre falava que eu era uma consultora. Eu não sabia que eu era uma consultora, né? Até então eu só era jornalista e trabalhava na Secretaria de Turismo, né? Eu tenho um portal de turismo, deixei aí o endereço, e não pensava nunca que eu seria uma consultora, né? E ela sempre falava, não, você tem uma consultora dentro de você, você é uma consultora, Ale. E quando a Regina me chamou, eu fui para esse desafio, né? De ser a consultora. E como eu já trabalhava nas regiões turísticas aqui da Paraíba, eu não tive muita dificuldade da lida no território, né? Por incrível que pareça, a minha maior dificuldade foi nos processos, na hora de fazer relatórios, essas coisas burocráticas que eu não gosto, né? Eu sou uma mulher do campo, de ir a campo, de conversar com as pessoas, descobrir os talentos, Os né? três aqui, ó, adoram isso. Pois é, eu detesto essa coisa burocrática. O meu primeiro relatório, eu demorei um tempão. Minha mãe disse que já estava preocupada. Meu Deus do céu, minha filha não sabe fazer o relatório. Mas eu disse, mãe, é uma coisa nova aqui, você tem que estar dentro do que, né, o Sebrae está pedindo. Então, assim, foi muito sofrido para mim. Mas ir a campo, isso renova a gente, né? Porque você vai encontrar pessoas que estavam desmotivadas e de repente você descobre aquele talento daquela pessoa, você levanta, né, a moral daquela pessoa e ela começa a produzir, aquilo começa a fluir. Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo aí, todos os territórios, maravilhosamente, né, todo mundo produzindo. Mas turismo é isso, é ter paciência, né, é construção, é a confiança. Eu falo que governança é confiança. Se eu confio, eu te sigo. Né? Você tem que passar a credibilidade também, né, para a pessoa, para ela confiar em você. Você tem que passar essa credibilidade. Você tem que falar para ela, não mentiras, mas aquilo que é a realidade, aquilo que você pode fazer. Né? Nunca enganar a pessoa para você cumprir né, o seu programa, a sua tabela, o seu trabalho lá. Eu não chego num território só pelo dinheiro, né, pelo aquele trabalho. Eu saio do território, eu continuo trabalhando, eu continuo ajudando. Eu saí da secretaria, já tem mais de 2 anos, e até hoje as pessoas me procuram. Ontem mesmo eu fui fazer unha no salão, um prefeito me abordou e me pediu ajuda numa coisa lá, e eu dei meu telefone e estou à disposição. Então, assim, eu nunca me nego de ajudar as pessoas, porque é muito ruim quando a gente não sabe, quer saber, quer aprender e ninguém quer ensinar. Conhecimento foi feito para passar. Né? A gente nunca, acho que passou aquela época até do palestrante, não sei se vocês lembram, que ia fazer uma palestra, levava o pendrive, colocava no computador, terminava a palestra, ele tirava rapidamente o pendrive com medo da pessoa copiar. Absurdo, não existe, né? isso, né? Não Existia essa existe. época. Existiu, entendeu? Não existe. Conhecimento é para ser passado, cada um tem seu lugar, né? No mundo, ninguém vai roubar seu lugar. Se você é bom, ninguém vai roubar seu lugar. Estude, se capacite, né? E vá em frente, seguir seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. A gente viu esses 3 dias aí com a Ana Carla, eu sou cofundadora com ela dessa rede, e ela muitas vezes quis desistir, e eu nunca deixei ela desistir. Em todos os momentos eu dava força, ligava para ela, dava bronca. Então é isso, e eu quero que as pessoas façam isso comigo também, né? Se eu não estiver legal, não foi legal, faz isso, faz aquilo. Então, assim, as pessoas têm que estar abertas, o turismo a gente tem que estar aberto para aprender, a gente aprende com todo mundo, não tem nenhuma pessoa que não tenha algo para ensinar para a gente. E nós consultores, né, nós só somos consultores por causa dessas pessoas mais simples. Porque se a gente não tivesse elas, a gente não tinha história para contar. O que a gente ia contar se não fosse elas? Então, os resultados
resultados da gente são essas pessoas. Então, elas têm que acreditar no potencial delas, né, e ir em frente. E aprender. Não sabe? Aprende. Não existe nada que a gente não possa aprender. Então, assim, eu comecei a fazer nesse programa, eu fui a consultora, nós éramos mais de 11 consultores, e eu fui a que fiz mais roteiros aqui na Paraíba, eu fiz 5 roteiros, né? E sempre nesses roteiros a gente tem que usar a governança, que é o principal. Eu sempre digo que se não tiver governança, sem governança não tem turismo. Perfeito. Você chegar num lugar e não tiver o público, o privado, tudo, né, engrenado, tudo, né, turismo é aquela rodinha da engrenagem, cada dentinho ali é um setor, uma pessoa, e todo mundo tem que trabalhar ali, tudo azeitadinho para que tudo dê certo. Então, se não tiver governança, pode ver que o destino não anda. Tem que ter a governança, tem que fortalecer a governança, é o primeiro passo. Primeiro passo, eu chego no município, vou procurar a gestão. Quero saber quem é o secretário, quem é o prefeito, para que eles me mostrem qual é o potencial daquela cidade, né? E a partir daquilo ali, aí eu vou ver o que tem a mais, né? Então, assim, a gente chega, fala com a gestão, depois a gente vai conversando com a comunidade, e aquele vai fluindo, aí eu vou vendo que, não, isso aqui dá para fazer isso aqui tem mais potencial para isso. Por exemplo, o roteiro que eu fiz em Dona Inês, que é a trilha quilombola do Barra Chita, quando eu cheguei, o secretário me apresentou uma trilha que era muito, muito íngreme e muito cansativa, e eu sou de fazer caminhada e tudo, mas eu falei, a gente tem que pensar no cliente, né? Quem é que vem fazer essa trilha? Quem faz uma trilha de quilombo não é um aventureiro, é uma pessoa que gosta da cultura. Então eu não posso botar uma trilha pesada para ela, que ela não vai aguentar. E essa trilha era fora do quilombo. O almoço era fora do quilombo. E eu trouxe tudo para dentro do quilombo, no raio do quilombo. Então eu falei, vamos descobrir uma trilha aqui. Aí descobrimos uma trilha que tem uma furna, que tem uma água assim, né, que vem da chuva, e que as lavadeiras, os ancestrais, eles lavavam a roupa lá. Então a gente faz essa trilha, nessa trilha também tem árvores de umburana, que é aquela árvore que faz os barris, né, de cachaça, e que é a árvore que um artista, um artesão quilombola, o Sérgio Teófilo, que já vende esses pássaros dele para fora do país, ele faz dessa árvore. Os pássaros dele que são incríveis, né? E ele não desmata, só serve aquele galho seco que cai. Então, no meio da trilha, quando ele está no quilombo, eu chamo ele para fazer parte da trilha. Então, ele já mostra o trabalho dele, né? Essa aqui é a minha matéria-prima. Chega lá, uma vista bonita e uma trilha de 1 quilômetro ida e volta, quer dizer, não cansa. Voltando, a gente vem para a Capela da Cruz da Menina, isso é lá em Dona Inês, no Curimataú, final do Brejo com Curimataú, é uma transição. E chega na igreja, que é de ex-votos, né, para fazer aqueles pedidos de agradecimento, de alguma promessa que fez, foi agraciado. Aí já tem uma quilombola, vestida a caráter, esperando as pessoas, com uma bacia de frutas, conta a história da Cruz da Menina. Depois vamos para a Associação Quilombola, onde a gente tem uma oficina de tranças, a gente tem uma oficina de barro, a gente tem uma rezadeira que a gente pegou da região, então ela, né, e é uma fila, por incrível que pareça, é uma fila danada. Né? Depois a gente vai para o ateliê do Sérgio, e ele mostra todo o processo criativo dele, tem a lojinha, e no final a gente termina no pôr do sol, que é uma arena virada para a Cruz da Menina, um pôr do sol do Curimataú, a coisa mais linda do mundo, com uma ciranda, com café quilombola, que antes elas serviam num pratinho de plástico. Eu disse, gente, vocês fazem barro, cadê a sustentabilidade? Vamos mudar esses pratos. E fiquei no pé delas até elas fazerem os pratinhos de barro. Então hoje é servido o café quilombola no pratinho de barro. E agora, esse ano, eu dei a sugestão de fazer de um lado da arena
a casinha do café e do outro lado a casinha do artesanato. E a universidade já fez o projeto arquitetônico e a prefeitura já abraçou a causa e vai acontecer. Então, assim, é um roteiro que está pronto. Quando a gente foi testar, né, foi validar com agências de viagens, a gente, no dia, o secretário de turismo não pôde estar presente e nem a líder quilombola. Isso tudo lá, Ciranda lá, tocando pífano, também são quilombolas, garotos da região, tocando a banda de pífano. E a líder do quilombo, Cruz da Menina, né, a Bianca, não podia estar porque estava em Salvador, né, fazendo um curso. E conversei com elas, fui lá antes e falei, ó, cada um cuida do seu quadrado. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai conseguir entregar uma coisa bonita. E foi maravilhoso, não teve assim um defeito, uma falha, nada. Foi assim incrível. Então, o produto está pronto, porque eu sempre falo, a gente não é o consultor, ele não pode ser a muleta. Eu não posso estar formatando um produto, um roteiro, uma rota, o que for, e eu ser a muleta daquilo, quando eu sair de lá, aquilo não vai funcionar. Isso não pode. Tem que ter o pertencimento, se apropriar, é seu, se você não cuidar. Isso aqui não é do secretário, não é do prefeito, é da comunidade, é seu. Tome conta, vá atrás, vá buscar recursos, vai buscar isso. Né? A associação lá tem CNPJ, participa de editais. Então, acabar com essa coisa de pires na mão. Se você tem um bom produto, você não precisa de pires na mão. Você consegue recursos para ir avançando. E para esse ano eu sugeri, que eu estava desde o ano passado tentando, e esse ano eu vou conseguir, já consegui, elas já me mostraram, que é a Bayumi, né, que é aquela bonequinha que veio né, dos negros, desde que eles vieram da África, escravizados. Né, então, vai ter essa bonequinha, oficina de Abayumi, então vai ser o primeiro quilombo com a oficina de bonequinhas Abayumi. E assim, está sendo um sucesso, São Paulo já está vendendo, Minas Gerais já está vendendo, aqui no interior, aqui vizinho nosso, Rio Grande do Norte. Então, assim, é um roteiro que está pronto, tem preço e está vendendo. Ótimo. E o Ministério do Turismo em Bratu, hoje a gente ouviu a Sol falando lá no Connection, né, Miriam? Sim. Que é o que eles estão fomentando, né? O afroturismo. Exatamente. Então, assim, tem tudo para seguir em frente, eu estando ou não lá, né? Porque elas já aprenderam a trabalhar. E é muito bacana. O que mais me empolga nisso que você fala é que os saberes e fazeres locais é que agregam esse valor do turismo. Então, quando a gente fala, né, toda vez que a gente fala produção associada, economia criativa, né, que eu falo que a produção associada é a mãe da economia criativa. Sim, aprendi com você. E aí agrega, né, Silvio, o valor, agrega o valor ao turismo. Gente, eu vi o Tear da Serra entrando aí, que é um grupo que nós temos aqui, né, em Santa Bárbara. A gente sabe do desenvolvimento do território. A gente sabe que isso dá certo. A gente sabe que dá resultado. Regina escreveu aqui agora que 223 municípios da Paraíba serão desenvolvidos esse ano 2025. Então, ou seja, é o SEBRAE trabalhando, são os governos trabalhando, vocês, consultores, dando esse sangue para poder desenvolver o município. Então, é uma rede, novamente, aí a gente cai na rede de novo, né, Silvio? É uma... Sempre. Não é isso, amigo? A gente cai naquela rede de movimento, fazendo com que o Brasil, né, que o Brasil possa proporcionar ao turista, seja mineiro, seja paulista, seja de onde for, seja o visitante de Campina Grande que vai até lá, seja o visitante de João Pessoa, como nós temos aqui, o Belo Horizontino que vai a Santa Bárbara, que vai a Ouro Preto, que vai a Mariana, que vai até as Altas. Não é isso, Silvio? Total. Aliás, Miriam, quando eu penso, né, eu gosto muito de um conceito, né, da arquiteta Raquel Ronick, que ela fala que a cidade é um tecido vivo, mas é mais interessante ainda quando a gente se embrenha nesse tecido, quando a gente consegue entrar na fibra e ouvir cada partinha dela, porque ela vai se transformando e aquele tecido vai ficando ainda mais bonito, florido. E ali, olha só que coisa.
Teve um comentário que eu deixei passar um pouquinho, porque você estava fazendo essa construção incrível também sobre essa trajetória, falando sobre governança e aplicação na formação de um produto turístico, mas você acabaram de fazer um comentário sobre a sua roupa, sobre a região. Você vive o que Sim, você sim, prega da produção sim, associada. sim, A Miriam toda hora fala para as nossas é mentoradas, né? verdade. Nos nossos encontros, valorizem É, símbolos, elementos, verdade. tragam isso Foi na de sua propósito. comunicação verbal e não verbal. E Foi de você, por um propósito. caso, porque você comentou, eu queria muito ouvir isso, porque acho que as pessoas vão ficar também maravilhadas com isso tudo, que quando a gente entra e fala de manifestação cultural, muita gente, a Miriam já fez um trabalho sobre mistérios, né, em determinados lugares, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o pavão misterioso, porque você tem uma Então, história incrível que traz a produção associada isso, daquela região e como valorizar, agregar o produto turístico, o destino, né? verdade. De uma forma total. Verdade. Então, o Pavão Misterioso era para ser feito em 2 municípios, porque o Pavão Misterioso é o maior cordel do mundo. Ele já foi transformado em novelas, em filmes, em músicas, né? E o autor, José Camelo de Melo Rezende, ele nasceu em Guarabira. Só que Pilõezinhos, quando se emancipou, e Pilõezinhos faz parte da região metropolitana de Guarabira, é grudado mesmo, né, emendado um município com o outro, a casa do autor ficou em Pilõezinhos. Então sempre existiu essa briga entre Guarabira de quem é o pavão misterioso, Guarabira ou Pilõezinhos. Só que Pilõezinhos, infelizmente, não se apropriou e até durante a consultoria o município acabou desistindo da caminhada, porque não é fácil, não é uma coisa fake, a gente tem que fazer algo que vá permanecer, né? Não posso inventar um produto enquanto eu estou lá e quando eu sair ele morrer, né? Aí não é comigo, né? Não faz parte do meu feitio. Eu quero que a coisa funcione, porque é para deixar para eles, não é para mim, não é para o meu ego, é para eles, né? Eu estou desenvolvendo uma comunidade, então eu tenho que ter a responsabilidade de desenvolver algo que vá dar resultado para eles, né? Perfeito. Eu sou consultora, se eles tiverem resultado, maravilha para mim também, mas o principal são eles, porque eles vivem lá, eu não vivo lá, eu vou sair e vou para outro canto, né? Então a gente Perfeito. tem que ter essa responsabilidade. E infelizmente eles desistiram no meio do caminho e eu acabei fazendo só em Guarabira. O que eu fiz? Guarabira tem um trânsito muito congestionado, é uma cidade polo da região, e eu falei, bom, não vai dar para ficar indo com o carro, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então eu peguei as coisas de culturais que tinham na cidade, a gente chega, já toma um café na principal, a padaria tradicional da cidade, já toma um café lá, quer dizer, já estou deixando renda para a padaria, né? Dali a pé, esse percurso é todo feito a pé, a gente vai para o Casarão da Cultura, onde tem quatro museus lá, inclusive da arte naif, que Guarabira é conhecida pela arte naif, tem um festival internacional, inclusive. E ali a gente criou um personagem também do cara que era o dono do casarão, que é um empresário que era de Belém, da cidade perto de lá, e ele vai e recebe as pessoas na escadaria, né? Bem-vindo ao Casarão da Cultura. E ali eles vão conhecer tudo. Quando a gente sai do casarão, a gente criou também um personagem da economia criativa, que é o Candeia, porque existe um beco que chama Beco de Candeia, onde é cheio de grafites contando a história da cidade, até os indígenas, a garça azul, personalidade da cidade, né? Um monte de coisa. Então, esse personagem do Candeia, ele era um mecânico de bicicleta, e que era bem rabugento, e o pessoal mexia com ele e tal, e ficou esse beco lá, conhecido como Beco de Candeia. Ele andava com a bicicleta, e no finalzinho do mural tem até o grafite dele, né? E aí esse cara vai conduzindo as pessoas, a gente fecha um trânsito, é uma rua que ainda passa carro, porque tem casas com fundo, com garagem ainda, senão tinha fechado toda. Mas a gente põe uns cones ali, naquele momento encerra a passagem de carros, só se alguém for sair da casa, e as pessoas vão vendo o mural e ele contando a história, ele vestido como o personagem de Candeia. Dali a gente vai para o Memorial do Cordel,
que só existe 2 memoriais do cordel no Brasil, um é no Ceará e o outro é na Paraíba, e que muitos guarabirenses nem conheciam. E aí a gente traz um cordelista para contar a história do cordel. A gente trouxe o seu Bill do cordel, que é um senhorzinho que anda com aquela maletinha de madeira, abre, bota os cordéis para fora, e ele é o cara que vende esses cordéis há 50 anos na feira de Guarabira e no entorno da região, né? E ele vai declamar, ele vai cantar os cordéis. E dali a gente vai para a tipografia, que é lá dentro do museu também, e vai ver como que era feito um cordel. Gente, é incrível ver aquelas pecinhas, o A acentuado, tinha que trocar, se ele tem acento, aí pegava o A maiúsculo, A minúsculo. É uma coisa assim que a primeira vez que eu vi, deu vontade de chorar. Falei, meu Deus do céu, se eu fosse gestora dessa cidade, eu botava essa máquina para funcionar e fazia um cordel na hora para o turista ver. Entendeu? Como é que se fazia. Dali a gente vai para o casarão do artesanato, e lá foi engraçado que a primeira vez que eu cheguei lá, era assim, pano de prato de melancia, banana, tucano, não sei o quê, umas coisas que não tinha nada a ver, não tinha identidade. Aí eu chamei, esperei os clientes saírem, fiz uma reunião com elas, falei, gente, vocês têm que colocar coisas que têm identidade com a cidade. Vocês têm aqui o memorial do Frei Damião, vocês têm aqui a Cruz de Brenan, que é o único monumento de Brenan na Paraíba, está lá, né? Vocês têm um pavão misterioso, vocês têm tanta coisa aqui bacana e vocês não usam. Porque turista não vai comprar laranja, banana, tucano, isso eu compro lá em João Pessoa. Eu não venho para Guarabira, eu quero levar uma lembrança, eu quero levar uma coisa que tem identidade da cidade. Aí eu falei, vocês têm o pavão, né, e tal. E aí a gente começou a fomentar também, Regina catucando, né? Vamos botar uma moda. Ela está muito na fase da moda, né? Vamos lá, aí incentivamos ela a fazer umas roupas. Assim, não saiu tão bacana a roupa, mas já tem um bordado, já fez uma pintura num pano de prato, já fez um crochê bacana. E quando teve o Raiz do Brejo, que é um evento grande que tem nessa região, uma artesã estava passando, ela me chamou, Dona Sandra, vem aqui na barraca, né? Aí eu olhei, ela disse, olha aqui, eu já fiz isso aqui. Aí era um negócio com um pavão assim lindo, todo de crochê, um outro pintado à mão, um peso de porta, de pavão e tal. Eu falei, que maravilha, muito bem e tal. Aí no outro dia de manhã, isso foi à noite, eu fui lá na casa, né, do artesão. Aí cheguei, e aí, cadê os produtos? Tal, a gente vendeu tudo. Eu falei, ué, então tá bom, né? Estamos no caminho certo, né? Então, elas começaram a produzir mais coisas com o pavão. Tem um outro, também lá na associação, eles tinham um licor que chamava Lágrima de Cristo. Lágrima de Cristo. Aí, era meio marrom, com canela. Aí eu falei assim, menina, por que tu não faz alguma coisa com azul, um licor com azul? Põe uma clitória, que é uma flor punk, né? Que dá uma coloração azulada. E a gente coloca esse daí, né, para vender aqui, aí bota licor do rabo do pavão. Legal. Aí ela fez. Quando eu voltei lá, ela tinha feito, ela não botou o rabo do pavão, ela botou, eu esqueci o nome agora, ela não falou rabo, cauda do pavão. Não botou o rabo do pavão, botou cauda do pavão. Mas tá lá. E esse ano a gente vai ajudá-las, tentar trazer aí, Regina Morim, uma design, né, para melhorar essa coisa da roupa. Trouxemos também, tem um grupo de teatro lá que estava com uma peça que chama O Pavão Misterioso e o Romance da Donzela, e as pessoas não estavam dando muita confiança, não conheciam muito, eles estavam mais, acho que, fazendo apresentações fora do que mesmo na cidade. E quando eu soube que existia esse negócio, eu falei, essa companhia com esse tema, eu falei, eu quero conhecer essa pessoa. Aí entramos em contato, ela foi na mesma hora, topou na mesma hora, de graça, para os agentes de viagem, né, participarem. Botei dentro de um outro equipamento que chama Vale Verde, que é um restaurante, é um centro de lazer, piscinas e tudo. E é um equipamento novo.
e que o administrador assim comprou a ideia. Eu disse assim, por que você não faz como é que chama? Não é caminho de mesa, eu esqueci o nome, tipo um suplá, né? Para colocar na mesa, com motivos do pavão, né? Com o cordel do pavão. Pois quando eu cheguei da outra vez, ele mandou fazer, ó, já fiz. E agora eu lancei para ele o desafio dele criar um prato, né? Que vai se chamar pavão misterioso, com frango, óbvio, né? E eu falei, coloca a clitória também, faz algum molho, alguma coisa com dá a coloração azulada e vai se chamar rabo do pavão. Estou no pé dele lá para sair. Ele já mandou grafitar, inclusive, em motivos de, parece xilogravura, a grafitagem, o pavão no equipamento, né, e a cidade. E durante o jantar, essa companhia se apresenta e foi assim um momento muito bonito, que agentes de viagem, inclusive de Pernambuco, estavam lá, caíram no choro, porque é uma companhia de teatro popular muito bonito, muito bonito. Então foi um roteiro assim que deu muito certo. Já recebemos gente agora no final do ano, né, para fazer esse roteiro, pessoas de Pernambuco. Fiz um outro roteiro que se chama Culturando, que é cultura andando, né? Culturando, que a gente pegou a Lagoinha, Guarabira e Serra da Raiz. Em Alagoinha é uma cidadezinha pequenininha que a gente só conhecia de passagem. É uma passagem entre Guarabira e a Lagoa Grande. E eu fui conhecer, eu falei, meu Deus do céu, o que será que tem nessa cidade? A cidade acho que não tem nada. Meu Deus, estou lascada. Já Já fica, aflorou, né, o não é? desafio, Já né? fica desesperado, né? Aí fui conhecer o secretário novo de turismo, graças a Deus, um cara da cultura, maravilhoso, e ele já tinha uma companhia de cultura lá, de teatro, e a prefeita, a Maria, a ex-prefeita, maravilhosa, abraçou a causa, é aquilo que eu falo, quando a governança funciona, é maravilhoso. Então, tinham duas comunidades lá, uma que é a Vila do Forró, que tinha o forró, a prefeitura já tinha ajudado, e aí o secretário foi me levar lá, quando eu olhei uma sujeira, eu falei, não, pelo amor de Deus, isso aqui eu não tenho coragem. Só, olha, se não modificar, eu não vou fazer. Aí fizemos começar, e tinha essa outra, que é as cirandeiras, que era terreno batido, as senhorinhas com roupinhas mais simples, mas elas já faziam essa ciranda. E aí a gente teve a ideia de fazer o recanto das cirandeiras, e a gente começou do zero, pau por pau, né, fazendo lá, e no final a prefeitura deu a parte, ela limpou o terreno, eles foram buscar na mata o alicerce lá todinho para fazer o redondel lá. A prefeitura deu a lona para se chover e a palha, né, cobrir e não molhar. A prefeitura deu a chita, que foi feito a divisória e a decoração divisória, onde elas vendiam a comida, né, onde tinha o artesanato. E foi muito engraçado, que um dia tinha, por exemplo, três espaços que seriam para venda de comida e de artesanato. Quando foi no outro dia, já tinha mais um. Alguém chegou e já fez o dela ali, já fez. Não, eu Já se também sentiu quero, e já fez inspirada lá. já. Já foi para lá e fizeram as Muito roupas bom. lindas e tal. E quando a Vila do Forró viu o Recanto da Cirandeira, opa! Aí acordaram. Aí a gente começou a fazer reuniões juntos, né? As duas Perfeito. comunidades, e a prefeitura deu o ônibus, a gente fez reuniões à noite, deu o ônibus para buscar em cada comunidade o pessoal, quer dizer, parabéns para essa gestora, né? Que quer o desenvolvimento, quis o desenvolvimento do turismo no seu território. E aí eu comecei, né, eu brinquei, é o marketing da inveja, né? Eu disse, tá vendo? Olha aí, vocês tinham Gatilho, tudo para né? estar na frente, né? Exato. E aí não fizeram, olha aí, a outra já engoliu vocês. Vamos embora. Aí elas começaram a se comunicar, um ajudar um outro. No final deu tudo certo. Vila do Forró ficou lindo, maravilhoso, maravilhoso. Também fomos no Engenho Balancinho, que não recebia pessoas, né, turistas, e conversei com o proprietário. Aí ele me garantiu, não, eu vou abrir, ó, você tem que fazer assim, assim. Você vai abrir mesmo,
Olha, ó a responsabilidade. Eu vou chegar aqui com um grupo. Não, não, vou abrir. Abriu, deu tudo certo. Pegamos um restaurante rural também, que é no caminho, que tinham me mostrado um outro restaurante. Eu falei, não, esse restaurante não serve, porque não tem nada a ver com a gente está falando de rural. Aí vai para um negócio desse todo, parecendo um mausoléu de cemitério. Não, vamos ficar com esse aqui. Comida bacana, atendimento legal. E de lá a gente foi para a praça principal da cidade, que tem uma igrejinha, e no átrio da igreja foi feita uma peça, porque a Lagoinha é conhecida pela a Serra do Boi, né, a lenda da Serra do Boi, que o boi se encantou e sumiu na serra. E esse secretário, né, foi a surpresa para todo mundo, ele também é o personagem principal dessa peça, então tem os brincantes, os bois. E calhou que eu tinha ido para um fan-tour, porque eu sou jornalista também, tinha ido para um fan-tour, fan-press de outra região, que o outro colega consultor me convidou, e lá a gente viu um reisado, e eles usavam aqueles chapéus com as casas e tal, e a Regina Morim se emocionou e falou, ó, tá vendo esse chapéu? O turista compra, vocês têm que fazer para vender e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, deixa eu ver. E aí tá aqui o chapéu, ó, o chapéu do brincante, que foi dado para cada agente de viagens. Caramba! Aqui. Lindo, hein? Lindo. Cada agente de viagens e jornalista ganharam um chapéu desse de cores diferentes. E aí, isso era surpresa. Quando eu vi o colega falando a Regina falando disso, aí eu fiquei pensando, é verdade, né? A gente vai para a Disney, usa aquele chapéu do Mickey, da Minnie, do Pateta, que eu adoro, eu comprei do Pateta com aquelas orelhas ridículas, e a gente anda para cima e para baixo. E o turista, ele compra determinados artesanatos no calor da emoção. Talvez ela nem vá usar mais, como assim, talvez não use tanto quanto deveria até, né, esse chapéu. Mas ele está aqui para eu mostrar na minha sala, está de enfeite, e eu mostro para todo mundo que isso é pertencimento, né? Isso aí é contando a história dos brincantes da Serra do Boi. E aí, no final, ele disse, meus brincantes, corram, vamos trazer aquela surpresa. Aí pega lá esses chapéus e vai botando na cabeça de todo mundo. Tinha gente chorando. E também, do lado, tinham barracas de artesanatos. E eu tinha falado a mesma coisa que eu falei em Guarabira, eu falei para elas, lá também, sobre o pertencimento do artesanato. Uhum. E aí uma fez uns panos de prato com o boi, né? E toda essa história da Serra do Boi, e foram os primeiros que foram vendidos. Quando um viu que o outro comprou, eu quero também. E cadê que ela tinha feito mais? Não tinha feito. Pois é. Porque ela não acreditou nela mesma. Oportunidades, né, Ale? Não é? Oportunidades. Ela não acreditou nela mesma. Olha, mas até aí fogos atrás de pois você. é. Né? Ô, Ale, olha que legal. Ontem, né, no evento, eu falei sobre a felicidade. A menina da Luna Tour, ela toda hora aí te elogiando, falando que o roteiro é maravilhoso e tal. Ela é maravilhosa, só de Pernambuco. elogios. E olha a frase dela, eu chorei, foi muito emocionante. Mas o choro foi de felicidade. Felicidade. Porque ela estava num momento vivenciando uma coisa que ela nunca viu. Exatamente. Então, essa história é um caso de sucesso muito grande, não só para o Sebrae, que é o organizador, como você, como consultora, quando você fala que você faz e você deixa, a gente, enquanto consultora, a gente tem aquele alívio quando o negócio termina, mas não termina, está começando, só está começando para eles. E aí, aquele fim, mais início, nos dá um aperto no peito de É gratidão, e aí o turismo, ele traz isso. Verdade. Ele traz exatamente isso. Verdade. O artesanato, ele anda junto com o turismo, ele anda junto com a cultura, ele anda junto não existe separar. Não tem como Olha, não separar. existe. Eu sempre falo que às vezes as pessoas da cultura têm até um certo preconceito com o do turismo. Até você pode olhar em secretarias mesmo, às vezes da cultura quer né, se sobressair, quer dizer que é mais do que o turismo. Gente, não existe isso. Turismo e cultura são irmãs siamesas que não podem se separar. Né? Um depende
depende do outro. A gente viaja para quê? A gente viaja para conhecer novas culturas. Se eu chego num território e eu não vejo a cultura na gastronomia, a cultura no artesanato, se eu não vejo a história daquele lugar, eu não volto. Eu não vou voltar, né? É isso. Eu não vou sair da minha casa, que eu estou aqui com meu, né, minha caminha confortável, tudo bacana, minha Netflix e tal, para ir num território que não tem nada. Para que eu vou visitar, né? E outras pessoas têm que entender que quem ativa a renda da cultura é o turismo, né? Por que muitos grupos aqui no Nordeste, principalmente de forró, às vezes são grupos que não tem grana para nada, vivem com o pires na mão. Por quê? Porque ele não se associou ao turismo, à produção associada ao turismo. Porque se ele se associar com o turismo, a gente coloca esse cara que toca o forró dentro de um hotel, dentro do sei o quê, o artesanato na lojinha do hotel, entendeu? A gente sai colocando aquilo que cabe em cada lugar, né? Isso é a produção associada ao turismo, né? Exatamente. É pegar aquela coisa e botar num local inusitado. Ninguém imaginaria que aquele ia estar lá, né? Exatamente. Você vê, a gente cita muito o exemplo da Paraíba, né? Claro, tem outros estados, né? Nós vimos hoje no evento, né? Tantos exemplos no Transforma Tour de vários estados, mas nesse momento nós estamos trazendo no Prosa Mineira um match colaborativo, junto com a Paraíba, junto com a Lê, junto com o Sebrae, junto com uma instituição que faz muito através, né, das contratações da Regina Murim, a gente sabe disso. Outro dia o Ronaldo falou para mim que em cada lugar que ele vai ter um estátua da Regina Murim. Eu morro assim, porque com as expedições que ele vai. O Nadilson está aí de prova, porque ele falou isso outro dia na expedição que nós fomos. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante ali, nesses roteiros e nessas rotas, que acontece isso até aqui, né, Silvio? No Ronaldo está aí com a gente e outros participantes do Corredores e Rotas aqui da Vale, né, da GKS. As pessoas elas vão criando também. Júlio do Tuambaba está aí também. E aí eu vi um post que lá no Shopping Tambaba, eles fizeram um sonho, né, da Nevinha e da Luísa e do Júlio, eles já fizeram também um lugar de show, de espetáculo. Foi. Então agora eles já estão entrando na época do evento. Então, ou seja, aí eu vou voltar lá atrás, tá? Eu vou voltar lá atrás, quando não tinha tudo isso que tem hoje, né? Sim. Que só tinha casa de compadre. Né? Verdade. Vamos voltar lá atrás. Né? Então, hoje você já vê que já tem essa quantidade de roteiro, já tem essa quantidade de oferta. Eu perdi as contas aí na Paraíba de quantas ofertas e atividades e produtos, enfim, vocês têm. O artesanato, né, com o PAB, com o Sebrae, essa grande feira de artesanato que acontece aí, do Brasil, eu acredito que depois da FENEARTE é a melhor que tem, a da Paraíba. Sim. A Mãos de Minas, aqui em Minas também, com a Tânia, eu acho que é paralelo, FENEARTE, Mãos de Minas e a da Paraíba. E aí vem os grandes eventos. E aqui em Minas, o Silvio pode falar melhor do que eu, no turismo de vivência e experiência, nós temos o Ronaldo. O Ronaldo está aí conosco ainda, Silvio? Sim, ele está. Já ele dá uma boa noite aí. O Ronaldo, ele tem em Santa Bárbara, nós temos um polo de mel, né? Nós temos um polo impressionante, Santa Bárbara Cidade de do mel. mel, né? Assim que eles se caracterizam. Eles se caracterizam. E nós tivemos um grande prefeito que fez o Museu do Mel, na época que o ministro era o Valfrido, enfim, fez um grande trabalho na cidade. E o mel é a produção associada ao turismo de lá. Então, você tem uma gama de oferta, impressionante. Flor do Mel está aí também, o apiário. E o mel, além de ser a produção associada, ela é economia criativa, Exato, né? Tudo que você pode comer e levar para casa é economia criativa. Ó, deixa eu só fazer um comentário. Eu sempre falo isso. Quando a gente abre as mentorias com as meninas do artesanato, Ale, elas vão conversando ali, vão participando,
Mas quando elas abrem as câmeras, todas elas estão nos seus ateliês ali, bordando, costurando enquanto... E agora... Tá ouvindo, né? Assistindo. Agora, o Ronaldo acabou de falar, estou aqui derretendo cera, né? Trabalhando, nos ouvindo, participando. Bacana. Eu queria aproveitar esse momento, porque tem muita gente entrando aqui, muita gente. A Lê, Miriam, tenho certeza que muitos de vocês estão vindo pelo perfil da Miriam, da Lê, e eu queria só explicar para vocês que este perfil aqui, Corredores e Rotas, é o perfil de um programa da Vale, né? Uma iniciativa da Vale, que tem a GKS, a consultoria que estamos aqui, Miriam e eu representando, como parceiro executivo. Mas esse programa tem um grande objetivo de gerar renda, botar dinheiro no bolso dos beneficiários, aqueles que, como a Lê falou, confiam numa metodologia. Então o programa vem muito para desenvolver o território e, entendendo o turismo e a economia criativa como vetores para fazer isso, vão entender diversas estratégias como capacitação, qualificação, para que a gente possa tornar o destino turístico muitas vezes mais preparado e, obviamente, de forma responsável e sustentável. Esse é um processo. Miriam acabou de falar de... tem muitas coisas ali assim, que já estão acontecendo em Minas. E eu gosto quando a Lê diz o seguinte, até porque, pessoal, esse nosso papo aqui tem todo um preparo antes, né, para a gente chegar aqui. E a Lê estava falando muito sobre o processo, formar um produto turístico, que hoje a gente fala muito sobre experiência turística. Ele não é um negócio que você termina, né, cria, ele se conclui e depois nunca mais muda. Muito pelo contrário, né, Ale? Então, quando a gente fala de uma... É constante, né, Miriam? É uma condição... Eu digo que o turismo não acaba nunca. Não né? acaba o trabalho nunca. com o turismo não acaba nunca. O trabalho de um produto que você cria não acaba nunca, porque sempre tem algo a melhorar. Sempre vai criar alguma coisa e vai melhorando e vai crescendo. Eu acho que ninguém faz uma coisa e que quer que permaneça daquela mesma forma o resto da vida, né? Nem a gente, até a gente muda, né? Sim. Imagina os produtos. Né? Mutantes, tem que melhorar. Né? E nesse exemplo, queria trazer assim, a Miriam acabou de falar de Santa Bárbara, que é a cidade do mel, mas tem um personagem como esse, quando você falou do pavão, vocês perceberam, né, pessoal? Começou do pavão, a gente já foi para o boi, né? Mas olha, eu queria só... Itabira é uma das 16 cidades que atuamos, e quando eu falo de Carlos Drummond de Andrade, que é uma coisa assim, gigantesca. Personalidade. Só que... É um ícone. Eu participei de uma live shop, até para vocês que estão aqui, fiquem muito atentos nesse perfil Corredores e Rotas, porque nós realizamos live shops, live com oportunidade de venda dos produtos que são criados aqui, ó, com curadoria dessa minha amiga incrível, que tem aí um catálogo. Bruninha está colocando aqui o link do catálogo, hein, pessoal? Peraí, Silvio. Tempo. Vai. O Tiago Akira hoje, no Transforma Tour, falou, né, Ana Carla, que no Japão a moda é as lives de venda. Olha aí. Quando ele falou, Exatamente. E aí a gente realiza... E teve uma coisa, Lê, que você contando ali, né, sobre as ideias. Nossa, pessoal, se vocês se permitirem conversar com a Lê, vocês vão ver. Assim, ela e Miriam, a cada minuto é uma ideia que brota ali. Mas tem uns artesanatos. Eu comprei um artesanato de Itabira, que nada mais, nada menos do que o minério de ferro com Carlos Drummond de Andrade sentado. Na mesma, ou icônica imagem dele lá no Rio, né, sentadinho no banco, mas ele está no minério de ferro. E aí, Ale, eu estou falando de elementos locais, né, que trazem a essência. Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo, né, de trabalhar com autenticidade, permitindo que as pessoas vivenciem o que elas têm, né? Exatamente. A gente teve também dentro do... Ale, só um minutinho. A Joana está nesse momento fazendo bordado porque a prefeitura encomendou 1.800 presentes do nosso catálogo
para o Dia das Mães. Então, elas estão bordando. Parabéns. Então, lá também, dentro do Pavão Misterioso, a gente tem o Adriano Dias, que a gente fez uma oficina também com a matriz para fazer a xilogravura e tal, e cada das pessoas ganhou a xilogravura assinada por ele, né? E dentro do Culturando, a gente teve também um artesão que é, assim, é um mestre, né, do barro, que chama Naro, é lá de Guarabira. Ele está no distrito dos Guedes, em Guarabira, uma região onde tem olaria, né? E ele tinha um ateliê pequenininho e tal, e ele estava desgostoso com a gestão, não queria acreditar, não queria nem conversar direito, e ele trabalhando lá, e a gente tentando convencer ele a entrar no roteiro, e ele, não sei o quê, e ele fazendo filtros de barro. E aí, imaginaram, volta a fazer o artesanato, ele faz a peça de barro preta também, igual a de Nevinha de Itabaiana, que Miriam conhece, e tentando convencer ele, falou, olha, eu vou trazer jornalistas, vou trazer agentes de viagens aqui, olha, você vai mostrar o seu trabalho e tal, agora só tem que dar uma ajeitada aqui no ateliê, mas eu falei, ó, não precisa organizar, assim, de tirar tudo, não, para a gente fazer uma coisa fake, não. Eu só quero uma organização, né? Mas as pessoas têm que saber que o barro que o senhor pega é daqui, que fica aqui, tudo direitinho, do jeito que é, né? Não vamos montar um teatro aqui, não, né? Para inglês ver. E a esposa dele faz umas comidas gostosas também, bolo e tudo. Eu falei, ó, serve um lanchinho pro pessoal, um bolinho, um café e tal. E na noite, e isso, nesse processo, eu acho que eu fui umas 7 vezes lá, né, para convencê-lo. E assim, a gente não tem muito tempo nessa correria. E um certo dia, que eu ia lá umas 3 horas da tarde, eu almocei e surgiu um intervalo entre o almoço e outra reunião que eu tinha, e depois para ir para lá, para ele. Eu falei, tinha um salão de beleza do lado do restaurante, falei, sabe uma coisa, vou aproveitar e fazer minha unha, que já tinha tempos que eu não fazia. Aí fiz minha unha, né? Linda, maravilhosa, fui para a reunião. Da reunião eu fui com o gestor do casarão, fomos lá para falar de novo com o Naro, né? Catequizar o cara. E aí chegando lá, ele conversando e tal, aí ele disse, a senhora quer fazer uma oficina? Aí eu falei, putz, grilo, eu fiz minha unha, né? Mas se eu dissesse não, aí que ele não ia mesmo, né? Aí eu não ia conseguir a confiança dele. Eu falei, quero. Aí fui, né? Aí ele ensinando o processo lá, olha, segura o barro, se concentre, não deixe o barro te dominar e tá. E uma hora eu dei uma bobeada lá, o negócio que era para ser dessa altura, ficou dessa altura, voou o pedaço do barro. E aí tem que fazer força, assim. Aí eu digo, olha, gente, todo mundo deveria fazer uma oficina de barro para nunca mais pedir um desconto, para ver o trabalho que dá. Ótimo. E aí ele trabalha com barrigão de fora. Aí eu falei, olha, agora no dia vou comprar uns aventais. Aí o senhor põe, não, avental não gosto, não. Então vamos botar uma camisa aí e tal. E no dia, na noite anterior, a esposa dele me mandando vídeos, tinha feito 6 qualidades de bolo. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, misericórdia, não precisa disso tudo, não. Não, porque aqui no Nordeste é fartura, né? O pessoal acha que é pobreza, mas aqui a gente é farto na comida. Aí quando a gente chegou, não é, Miriam? Quando chegou, estava todo organizado o ateliê, ele todo arrumadinho, com a blusa, feito barba, cabelo cortado, a mesa cheia de comida, cafezinho nos pires, nas xícaras pretas lá dele, os negócios tudo. E na hora que ele foi falar, aí veio a felicidade, o choro da felicidade. Ele não aguentou, da emoção, porque ele não acreditava, né, que as pessoas podiam amar a arte dele, né, ver aquela arte, valorizar aquela arte, né, ele se sentiu valorizado, porque ele estava ali esquecido fazendo filtro, né? Então foi assim um momento muito emocionante. A esposa dele disse, depois me mandou mensagem, disse que ele ficou, nossa senhora, ficou muito, muito feliz, muito feliz. Teve gente que, teve uma outra agente de viagem que ela disse assim, eu me senti empoderada fazendo a oficina. O Ale,
Fala, Ali, Silvio. Eu a queria gente fazer uma tá, brincadeira também. Não. porque assim, ó, vou te dizer, a gente vai levando aqui, tem tanta gente participando que eu não Não consigo nem fazer é? leitura de todos. Mas assim, a gente tem mais 10, quase 15 minutinhos aí também para ir concluindo, até porque tem um limite. E às Aham, vezes o sim, Instagram até sim. nos ajuda também, mas eu queria Eu- muito, muito que a Miriam até trouxesse, porque a gente está fazendo um trabalho com essas 9 cidades, né? De 16, a gente tem um recorte com ações estruturantes, né? Com capacitação, até porque senão a gente não consegue atender a todos, mas a gente está num processo frenético. E eu queria que a Miriam trouxesse, porque Miriam, tem muita gente aqui, inclusive, fazendo o papel deles. Venham para Itabirito, venham para Olha Catas aí. Altas, venham conhecer aqui as nossas cidades. Mas eu queria um pouquinho que a gente historiasse um pouquinho essa relação do Corredores e Rotas com esse trabalho da produção associada. Então, ele já deu um match, né? Já deu um match com a Paraíba muito grande, né? Nós temos pessoas ilustres aí nessa live hoje que eu não vou chorar mais hoje, porque eu já chorei muito ontem, né? E hoje eu estou muito emocionada, ainda com esse Transforma Tour. E aí eu fico pensando, sabe, Silvio? Fiquei pensando aqui, que história nós estamos criando. Vocês sabem que nós passamos aqui em Minas uma temporada muito difícil, né? Por conta dessas barragens. Vocês não têm ideia do que todos nós vivemos aqui. Nós, orgulhosamente, na GKS, nós temos uma metodologia brilhante, brilhante, composta por uma equipe multidisciplinar muito unida, né? E estamos realmente, eu falo que a Regina colocou aí que tá tirando é, Tá lenço, né, vendo? dos olhos das pessoas. Está É vendo? verdade. Eu me lembro que nós tivemos um superintendente no Sebrae que faleceu, esqueci o nome dele, acho que era Júlio, né? E que ele falou Júlio uma vez para Rafael. mim, Rafael, ele Júlio vai falou, Rafael. Júlio Júlio Rafael. Rafael, ele virou para mim e falou assim: você tirou catarata da venda das pessoas, nós tiramos juntos. Nós, a equipe Verdade. toda. A gente ensina as pessoas a enxergarem com óculos 3D, 4D, 5D, como bem a nossa mestra Lala fala. E aqui, a nossa meta no Corredores e Rotas, e você brilhantemente, eu tenho certeza, que ajudou muito hoje, porque a nossa meta é fazer da economia criativa, através da produção associada, fazer com que essas pessoas daqui de Minas possam se inspirar no que a Paraíba faz tão bem feito, no que os consultores da Paraíba fazem tão bem feito, no que o Sebrae faz tão bem feito, né? No que o Instituto, no que a BBTur faz tão bem feito, que a gente possa replicar isso no Corredores e Rotas e transformar as pessoas daqui, não modificar, nunca, Sim, nem sim. criar rodas novas, nunca, mas Exato. simplesmente valorizar o O que que elas já tem, fazem, né? O que já tem valorizar, lá. valorizar o pertencimento delas e usar como nós usamos. Nós trabalhamos em 4 meses, de agosto a novembro, e fizemos um catálogo com 81 pessoas que fazem parte do catálogo, com mais de 200 produtos de artesanatos, Olha que todos bacana. com uma curadoria muito específica dentro da identidade da cidade, trazendo Isso aquela é muito riqueza lindo, que né? Minas tem, sabe? Então, isso você vai ser convidada, Aninha, com certeza. A Lê também, você vai ser convidada, com certeza, para vocês visitarem aqui. Então, o nosso benchmarking foi aqui, né? Foi onde tudo começou, né, Regina? Foi onde houve aquele despertar para Sim, a Paraíba. sim. E em muitos lugares que a gente passava, é igual o brejo, as estradas são o brejo. A areia é muito parecido com Mariana, com Ouro Preto, com Tiradentes, Sim, Bananeiras também. sim. Então, ou seja, nós temos um limítrofe, pode deixar, Regina, está na nossa lista também. Então, agora nós estamos entrando numa fase, a nossa equipe do turismo, né, o Silvio, ele é da área de governança, junto com o turismo criativo, junto com a economia, tudo, é um bolo só, sabe? Nós aqui não limitamos, nós, pelo Uhum. contrário,
nós agrupamos. O Bacana. artesanato, ele atende ao turismo criativo, assim como ele atende, a governança vem junto. Então, nós temos toda essa metodologia, ela vem numa constância, ela não sobe e desce, ela não tem escala, ela é uma reta, ela é uma união. Nós estamos fazendo agora um desafio delas saírem da zona de conforto delas. Então, quem faz bordado está costurando, quem faz macramê está tecendo. Nós temos né? Uma troca. Então, é um desafio. E o mais legal agora, que era o meu sonho, né, é que as artesãs ensinassem artesãs, sabe? Que bacana. Quando eu falava para você, você é uma consultora, eu tinha certeza, naquela consultoria, daquele projeto da Jaqueline? Não, naquele projeto que nós fizemos, que resultou Sim. Lá das meninas. Dos quatro, eu falava, você é consultora. Então, sair da sua zona de conforto. Exatamente, Regina. Sim. Sair da zona de conforto é o melhor desafio que tem para a pessoa se encontrar. Quando a pessoa sai daquela zona de conforto, que a pessoa... Eu saí da minha zona de conforto estudando a felicidade. Eu passei 8 meses estudando felicidade para ser uma felicitadora. E aí, legal. Me achando enquanto... termo, né, Ale? Eu também, amei. Me achando enquanto facilitadora, eu me encontrei por um monte de coisa que eu não observava dentro de mim e dentro das outras pessoas. Então, eu acho que o turismo criativo, como é o que nós implementamos aqui no Corredores e Rotas, a economia criativa e produção associada, porque elas andam juntas, não andam separadas, né? Os roteiros e as rotas que vocês fazem, que nós aplicamos também, realmente é uma gestão compartilhada de negócios. Verdade. É muito e bacana. aí, eu vou passar para você finalizar com uma pergunta que a Aninha fez e eu quero que você responda. O que é uma gestão municipal de sucesso, Ali? É aquela que ela anda de mãos dadas com a comunidade. Essa é uma gestão de sucesso. Se a gestão não andar de mãos dadas com a comunidade, não vai dar certo, porque a comunidade não vai abraçar o turista. Porque se ela não tem vez dentro do próprio município, por que ela vai dar vez ao turista? Né? Primeiro, o turismo é básico, é uma coisa básica. O turismo só é bom, né, quando ele é bom para a cidade primeiro. Né? Eu não posso criar uma cidade fantasia, né, que ela está toda pronta, arrumada para quando o turista chegar. E quando o turista vai embora, pronto, é só desespero para quem mora. Não pode. Então, a gestão ela tem que andar de mãos dadas com a comunidade, com o empresário. Essa é governança. Eu sempre falo que não existe turismo sem governança. Se não tiver governança, não tem turismo. Eu lancei, inclusive, uma hashtag na minha palestra. Eu fiz essa palestra lá em Alagoas e botei essa hashtag, eu criei essa hashtag, governança somos nós. Governança somos nós. Então, todos nós somos governança. E a gente tem que cuidar disso, né? Eu queria destacar aqui também um município, rapidamente, que é Serra da Raiz, onde a Paraíba começou, Miriam. Você precisa conhecer também. A história da Paraíba começou lá, com a história de Tracunhaém. E poucas pessoas sabem disso. E a gente conseguiu que os condutores que já tinham lá, né, os condutores da Copaoba, criassem uma agência de viagens e eles estão com essa agência conduzindo os turistas, fizeram cajados, todos artesanais, e estão vendendo os cajados, entendeu? Então, assim, é uma cidade também incrível, fica no alto da serra, frio, que parece que tem um ar-condicionado no inverno, viu? Que beleza. Muito bacana. E muito também a Jaqueline, né, que eu consegui convencê-la a fazer a Vila Marical, foi uma coisa fora do Sebrae, uma consultoria que eu fiz para ela, né, para uma amiga. Criamos a Vila Marical, que você conhece lá, e hoje a Vila Marical já está funcionando,
ela ia fazer um paredão de escalada, e eu disse, mulher, teu sonho não é o turismo? Então, quem diabo vai vir fazer escalada aqui em Remígio? E Remígio não tinha um equipamento turístico dentro da cidade, né? Tem a Vânia lá, que é na zona rural, mas dentro da cidade mesmo não existia. Então, hoje, a Vânia tem o primeiro equipamento turístico dentro da cidade de Remígio, né? Uma vila temática que remota ao passado dos avós dela, né? E está sendo muito visitada, muito bacana, foi muito bem aceita, e se Deus quiser vai crescer bastante. Acho que eu vou te chamar Madre Alê do Turismo. Muito Oi, bom. Silvio, o fechamento é com você. Eu deixo meu agradecimento para os meus queridos amigos. Gratidão eterna, Regina Muri, por um dia ter me convidado para ir para Paraíba. Aí eu fui, Pois é, e gratidão aí meu marido também. ficou, e eu deixei muitos amigos. Gratidão, Alê, por ser minha amiga tão querida, tão irmã. Obrigada, Silvio, por me deixar entrar nessa prosa mineira. É com você, Silvio. Fecha aí pra gente. Ô, Miriam, você tá doida, não faz isso não, porque você sabe que os dias aí estão muito emocionados, né? Então, vamos que vamos. Olha, receba o nosso abraço do programa Corredores de Rodas. Obrigada. A sua colaboração é de um tamanho gigantesco. Eu quero assim, ó, em seu nome, e vou selecionar aqui também, porque o que está sendo as interações, né? Então, a Ana Carla está falando aqui com a gente, a Regina. Eu só tenho a agradecer vocês, em nome da Alê, quero dizer que nós do turismo só criamos rede quando a gente, de fato, se coloca um para o outro, né? A Miriam, que para mim é uma mestre sobre felicidade e agregada a esse processo, uma vez a gente estava conversando e ficou claro para mim, felicidade é quando a gente consegue, de fato, servir ao outro, né? Então, verdade. Obrigado pela sua colaboração com os beneficiários de Minas, mas essa live se estendeu para o Brasil. Tem gente de todo quanto é canto aqui, então Maravilha. Esse abraço. E você que está chegando aqui, nesse momento nós estamos encerrando, mas esse é o perfil Corredores e Rotas, um programa, uma iniciativa da Vale para desenvolver o território. E a gente espera que com essas prosas mineiras, com tantas outras técnicas como qualificação, os cursos de capacitação, palestras, entre tantas outras ações, vocês possam ter ou agregar valor a cada um dos seus trabalhos, seja no artesanato, na gastronomia. Sabe que eu falo que assim, quem está no turismo está numa mesma panelinha, mas é uma panela da gastronomia brasileira, a gastronomia que faz acontecer. Então, meu muito obrigado por vocês ficarem conosco 1h30, Lê. Miriam, tem noção? Menina, olha, se deixasse, tinha papo aí para mais 5. Muito! Por isso que eu sou feliz que a Ana Carla está fazendo o Transforma lá, porque tem a oportunidade da gente conversar. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não deixem, né? Essa live vai ficar gravada sim. Eu quero agradecer a GKS pela oportunidade, quero agradecer a Vale. Acho que a Renata está aqui. Renata, muito obrigado pela confiança. A Lê falou aqui, governança se faz com confiança. Muito obrigado a Vale por permitir todo esse processo, pela orientação de vocês também para que isso continue. Gente, um abraço. Aproveitem a noite, bom descanso e semana que vem tem mais, hein? Um abração. Obrigada a todos. Beijo, tchau, gente. Tchau, Obrigada. Miriam, tchau, Silvio. Valeu, muito obrigada.